Deus é bom, queridos, amém? Atos capítulo 2, deixe sua Bíblia aberta em Atos capítulo 2, queridos. Atos capítulo 2, deixa-me ver aqui, amados. Atos capítulo 2, Atos 2, amém, queridos? Atos 2, deixa aberta a sua Bíblia em Atos 2, versículo 40, por favor. Amém, irmãos? Queridos, ano passado, em março do ano passado, eu estava voltando de férias e foi o início dessa pandemia. E a gente vai para um ano desse período que a gente está falando, período pandêmico. E eu me lembro que no começo da pandemia, em março do ano passado, as igrejas começaram o povo de Deus, de modo geral, começou uma mobilização muito grande em prol do arrependimento. E naquele momento eu pensei assim, uau, meu Deus, nós estamos nos achegando ao ponto que Deus quer um povo arrependido. Amados, mas à medida que a pandemia foi avançando e aparentemente os ventos pararam de soprar contrário e houve uma certa calmaria, nós também relaxamos. Vocês concordam que nós relaxamos? Mas eu não estou falando que nós relaxamos quanto às medidas de isolamento, não, porque aqui no templo nós continuamos com as mesmas medidas. O distanciamento das cadeiras, a gente tem álcool em gel, a gente vem para a igreja de máscara. Eu tirei minha máscara para estar aqui no púlpito. Mas a igreja relaxou, cara. Aí agora a gente está vendo um ano depois, pior do que estava um ano atrás. A gente está vendo a igreja hoje mais cerceada do que um ano atrás. Um ano atrás, nós não fomos cerceados de ter culto, mas devido aos decretos, nós entendemos que seria um momento de a gente evitar o culto público para que as pessoas não viessem a se contaminar na igreja de alguma forma e até mesmo não nos culpar por isso. Mas nós não estávamos cerceados. Hoje, um ano depois, nós estamos cerceados, nós não podemos ter culto público e ainda assim um decreto que nos impõe chegar em casa antes das 8 horas da noite. Lendo o livro do profeta Ezequiel e do profeta Jeremias, eu vejo Israel naquele tempo da mesma forma, sitiada pelos exércitos babilônios, cativa daquele povo, com medo. E hoje nós vivemos com medo, querido. E esses dias o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração. E se eu fosse dar um título para essa ministração, eu falaria sobre a igreja verdadeira. Porque existe outro tipo de igreja que está dentro do meio, que não é a igreja verdadeira que Jesus aceita. Aí você fala, como que eu posso dizer isso? Porque Jesus disse que naqueles dias, muitos que falaram em nome dele, ele vai falar que não vos conheço. Então tem um anátema no meio, tem alguma coisa que Deus não aceita, tem algum fogo estranho, amém? Vocês concordam comigo? Porque senão Jesus não falaria que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E eu fiquei me perguntando, o que é ser cristão? Você parou para pensar nisso? O que é ser cristão? O que te configura, ou o que te indica ser cristão? Ah, você pode me dar alguns argumentos. Você pode me falar que foi a morte de Cristo, que foi isso, que foi aquilo, mas de fato, o que é ser cristão? Por que eu digo isso? Eu estou tentando construir uma linha de raciocínio, irmãos, porque a gente tem pouco tempo e eu quero ser o mais sucinto possível para falar de algo que é muito importante na vida da igreja, amém? Porque nós vamos ver aqui em Atos o quão distante que nós estamos da igreja verdadeira. Cara, não existe duas igrejas. Existe uma igreja, e a igreja é de Jesus. Amém? Só existe uma igreja, querida, a igreja de Jesus Cristo. Se outras igrejas estão no meio da igreja de Jesus, essas são anátema, cara. Elas não são a igreja de Jesus. Então, eu pensando, o que é ser cristão, cara? Pensa aí na sua casa, o que é ser cristão? O que é ser cristão para você? Ser cristão para mim, eu vou respondendo pela minha ótica, é ser como Jesus. Eu não vejo outra definição para o cristianismo a não ser igual a Jesus.
O que nós estamos transformando com o Evangelho de Cristo? Nós estamos vivendo uma religião. E esse é o problema. Esse é o problema. A nossa vida com Jesus tem se transformado numa grande religião. E Jesus nunca veio fundar uma nova religião, amém? Jesus nunca propôs uma nova religião. Jesus estava propondo um novo modelo. Um modelo que foi perdido lá no Éden. Aquela matriz original em Adão que se perdeu. Aquele barro quebrado, Adão, se perdeu. E o Filho de Deus vem agora implantando uma nova... Como que eu posso dizer? Uma nova linha de montagem, se fosse uma fábrica. Mas uma linha de montagem do céu, querido. Que nós teríamos que ter o caráter do Pai, o DNA de Deus. O caráter que Adão jogou fora, Cristo está querendo implantar em nós. Jesus não veio fundar uma igreja, ou uma religião, por assim dizer. Jesus veio fundar uma igreja semelhante a Ele. E o fato de nós sermos cristãos, quer dizer que nós temos que ser igual a quem, querido? Jesus. Mas acontece o seguinte, amados. Nós não estamos como Jesus. Nossas igrejas têm sido grandes templos de uma religião, amado, chamada evangélica. Mas o Evangelho de Cristo, que nós deveríamos viver, nós não vivemos. Nós não vivemos, amados. Então essa pergunta está assim latente ao meu coração. O que é ser cristão? O que é ser cristão? O que é para você ser cristão? Se pergunte. Porque isso é tão forte, amados, que ser cristão não é você estar aqui. Não é você vir à igreja. É você ser igreja. Ser cristão não é estar domingo na casa do Pai. Isso faz parte. Mas se você não viver como Jesus os demais dias, você não é cristão, querido. Olha como era que era a igreja. A verdadeira igreja. Atos capítulo 2, no verso 42. E você conhece que antes disso tudo, você sabe, você é crente igual a mim, você sabe. Eu tenho certeza que você sabe. Ainda que você não seja cristão ainda, crente, você já deve ter ouvido isso aqui. Que em Atos capítulo 2, se cumpriu a profecia que estava escrito no livro de Joel, que desceria para aqueles homens de Jerusalém o Espírito Santo da verdade, aquilo que foi prometido. E aqueles homens ficaram cheios do poder de Deus e começaram a falar em línguas de outras nações. E aqueles homens das outras nações falam aí, o que acontece? Será que esses homens estão bêbados? Mas eram apenas 9 horas da manhã e o judeu não se permitia isso. E Pedro se levanta ali com a autoridade que Deus deu para ele e começa a falar acerca de Jesus. E 1.000 almas, 2.000 almas, 3.000 almas se convertem. Aí quando chega em Atos capítulo 2, no verso 40, diz assim: com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Olha a mensagem de Pedro, querido. Salvem-se dessa geração corrompida. Salvem-se dessa geração. Verso 42. Eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Aleluia. Louvado seja Deus. A igreja verdadeira nasce no arrependimento, amado. Querido, a igreja verdadeira é uma igreja arrependida. Porque você pode olhar para você e falar assim: pastor, eu não ando em pecado. E eu falo: glória a Deus pela sua vida. Eu sou um homem que vive, eu sou uma mulher que vive em santidade. Eu falo: glória a Deus pela sua vida. Mas quando, e nós ouvimos aqui na quarta-feira o André ministrar sobre Neemias, que estava lá junto do rei, e quando as notícias chegaram sobre Israel, ele não andava em pecado, mas ele se arrepende pelo pecado do povo.
A verdadeira igreja, ela anda em arrependimento, cara. Ela anda contrita. Ela pode ser uma igreja alegre na alma, mas o coração é contrito diante de Deus pelos pecados da sua nação. O mundo está padecendo, querido. Mas cadê o arrependimento verdadeiro? Cadê a mudança? Nós estamos trancados em casas com medo, mas cadê o povo se levantando? A igreja genuína, a igreja verdadeira se levantando. Você não pode vir na igreja, mas cadê o povo nas ruas chorando pelo Senhor? Ano passado a gente viu isso. Em vários lugares do Brasil, as pessoas indo para a rua, se prostrando no meio da rua, nas portas dos hospitais, clamando a Deus pelo socorro. Uma igreja arrependida falando: Deus, nos perdoe, Senhor. Perdoe as nossas culpas, perdoe os pecados da nossa nação, perdoe a idolatria, Senhor. Perdoe, Pai, os anos de carnaval que nós expusemos essa carnalidade para o mundo inteiro, e somos conhecidos mundo afora como o país do carnaval, o país da prostituição, o país do futebol e da corrupção, mas nós não somos conhecidos como o país do povo de Deus. A igreja genuína nasce no arrependimento, a começar dos ministros do altar, lamentar e chorar em ministros do altar. Cadê os panos de saco dos ministros do altar? Cadê os ministros do altar se vestindo da vergonha do povo, chorando, jogando cinza sobre essa cabeça? Eu estou falando não isso literal, querido, mas eu estou dizendo numa posição de arrependimento. Milhares de pessoas têm morrido nessa pandemia por causa da corrupção, não é por falta de dinheiro. E muitos amigos nossos perdendo seus entes queridos por más gestões. E cadê a gente clamando: Deus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia desses governantes que não sabem gerir, Pai. Amados, leiam o Velho Testamento e olhem a rigidez do Senhor com aquele que não é honesto, com aquele que não cuida do órfão, da viúva, do necessitado, daquele que age com injustiça. Deus não aguenta no seu coração a injustiça. Se tem uma coisa que mexe com o coração de Deus, é a injustiça. Porque o caráter de Deus, uma das qualidades do caráter de Deus é justiça. Deus é amor, mas Ele também é justiça. A igreja genuína anda em arrependimento, amado. Nós podemos andar em santidade, amém por isso, glória a Deus. Mas nós temos que lamentar por aqueles que não andam em santidade. Nós temos que chorar pelas vidas que estão se perdendo, e se perdendo não só nessa vida, mas se perdendo sem Jesus, que é pior ainda. A verdadeira igreja se dedica ao ensino do Senhor. Chega, amados, chega. Acho que Deus está vomitando o que a gente está subindo para Ele, amado. Porque é tanta pessoa falando balela em cima do altar do Senhor, é tanta gente negociando a palavra de Deus, é tanta gente querendo que a sua igreja fique cheia, mas não fala um evangelho verdadeiro, fala de tantas coisas, é um evangelho coach, é um evangelho que enche a sua bola, que põe você lá em cima, é um evangelho que te dá carro, que te dá dinheiro, que te dá casa, é um evangelho que levanta seu ego, que fala com a sua vaidade, mas não é um evangelho que te confronta, que fala assim: arrependa-se, senão você vai para o inferno. E isso é o ensino da palavra. Pedro diz para aqueles caras: ei, se afasta desse mundo mal, senão você vai para a labareda dos infernos. Vocês mataram Jesus. E nós, quando não pregamos o evangelho verdadeiro, nós estamos condenando as pessoas para o inferno, querido. Porque nós enchemos os ouvidos dela com a vaidade, enchemos os ouvidos dela com egocentrismo. Ela é o centro de tudo. Ei, querido, você não é centro de nada. Você não é centro do coração de Jesus. Jesus é o centro. Jesus é o centro, e somente Ele é o centro de todas as coisas. E se você quiser ser salvo, ande até Ele, se arrependa do seu pecado, implore por salvação. Será cobrado de nós, amados, será cobrado de nós um evangelho adulterado que nós pregamos.
A verdadeira igreja, querido, ela tem comunhão. Eu acho tão bonito isso, amados. E hoje eu estou pegando fogo, amados. Eu não sei se você está percebendo. Hoje eu estou muito pegando fogo. Porque tem uns 20 dias que o Espírito Santo está me batendo, me tratando. Porque eu sei o que Jesus quer de nós. Amados, isso aqui não é uma soberba espiritual, mas eu sei o que Jesus quer de nós. Ele quer que nós sejamos uma igreja verdadeira. Ele quer que a gente seja essa igreja, amados. A primeira igreja que foi fundada por Ele. A igreja que tinha os princípios dele, que cresceu nos fundamentos dos apóstolos. Hoje nós andamos pelos fundamentos de tanta gente na internet, mas os fundamentos dos apóstolos é a verdade de Jesus. E aqui fala no verso 42, e a comunhão. Uau! É tão legal ter comunhão. É bom ter amigo, cara. É bom andar junto. Mas o sentido dessa comunhão, querido, vai muito além do comer o pão à mesa. Vai muito além de comer aquele hamburgão podrão no final do culto. Vai muito além de comer aquele dogão maravilhoso no final do culto. Amados, comunhão é partilhar, é ter tudo em comum, é ter todas as coisas em comum. E você sabe que mais à frente, aquelas pessoas que entendiam quem era Jesus, elas vendiam as suas propriedades, elas dividiam as coisas que ela tinha, ela vendia para tornar tudo comum. Isso para o mundo é uma utopia, querido, mas para Jesus não. Nós não podemos estar aqui, querido, com irmãos, pessoas que não são irmãs, gente lá fora da igreja passando fome, e nós fechados dentro das nossas paredes, dentro do universo que é só nosso. É tornar comum, cara. Quando entra Ananias e Safira na igreja, eles têm que morrer mesmo, porque são uma raça desgraçada, egoísta, mesquinho, que tenta enganar a Deus. Eles apresentam para nós uma coisa, mas para Deus é outra. Para nós é tudo bonito, mas é incapaz de dar um copo d'água para quem tem sede. E Pai, nos perdoe por isso. Que Deus nos mova. Que Deus mova o nosso coração, galera. Que Deus mova o nosso coração. Ei, que Deus nos dê visão para começar a enxergar no meio da rua. A gente está andando e o Espírito Santo fale conosco: esse aqui é meu filho, está passando fome. Que Deus nos dê isso, essa chama de amor por as almas. Que é isso que está faltando à igreja de hoje, querido. Nós não amamos mais. E eu vou provar para você na palavra como nós somos repreendidos por Deus. Continua o verso 42. E a comunhão, e ao partir do pão, e as orações. Glória a Deus. Amados, olha só o que a palavra diz aqui. Vou repetir o 42. Meu Deus. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Meu Deus. Sonda seu coração, amado. Sonde o seu coração. Você é uma igreja que ora, cara. Seja honesto com você. Seja honesto com Deus, porque você não engana a Deus, eu não engano. A minha vida fraca de oração mostra como eu sou fraco na minha fé. A minha vida fraca de oração, a minha inconstância, a minha preguiça de orar, mostra o tanto que a minha fé é vacilante, como diz Tiago. Não pense do Senhor que receberá homem coisa alguma, homem de ânimo dobre. Um dia eu estou cheio de fé, eu oro e tal. No outro dia eu já não oro, porque não aconteceu o correio. Cara, a gente é um miserável. Essa igreja era fervorosa na oração. E por isso que sinais e milagres aconteciam, diz o texto. As pessoas viam naqueles apóstolos uma diferença. Qual é a diferença que o mundo vê em nós, mano? Qual é a diferença que o mundo olha em nós e vê?
Cara, se eu não orar, se eu não buscar, se eu não jejuar, se eu não dedicar minha vida ao Senhor, Deus nunca vai operar através da minha vida. É mais fácil Deus atuar naquela jumenta de Balaão do que através de mim. Porque a jumenta é irracional e ela não tem a consciência de quem é Deus. Então Deus pode usá-la do jeito que Ele quiser. Mas eu não, eu sou um ser racional. Eu presto um culto racional. Mas se eu não oro, Deus olha para mim e fala assim: como que eu vou usar esse jovem? Você viu que deu uma moral para mim aqui, esse jovem, né? Como que eu vou usar? A nossa igreja evangélica, amado, se tornou uma religião. E é com pesar que eu disse isso. A igreja que Jesus fundou, com a sua morte, com a sua ressurreição, com o seu preparo para os seus apóstolos, aquela igreja, amados, eu falo isso com muito temor, ela está ficando para trás. Nós estamos distanciando dela. Hoje nós nos tornamos uma religião. Alguns anos atrás, quando o evangelho chegou até nós, eu falo aqui, anos atrás, para mim, por exemplo, eu andava no catolicismo e para mim era apenas uma religião. Eu era apenas um religioso. Eu ia na igreja no domingo para namorar as meninas, no final da missa. Não nego isso para ninguém, nunca vou mentir. Saía com um grupo de jovens para tomar vodka, esse negócio muito doido que a gente tomava. E hoje eu percebo que nós, espera aí galera, eu saí 20 anos atrás daquele universo e hoje eu estou aqui, eu estou caminhando para o mesmo caminho. Hoje eu sinto que a nossa igreja é uma religião. Nós estamos deixando de ser cristãos na essência da palavra, igual a Jesus, para nos tornarmos evangélicos, cara. Cara, eu não estou nem aí, eu não quero ser evangélico, cara, eu quero ser de Cristo. Eu quero ser igual a Jesus. Mas eu abro a boca e falo: você é o quê? Eu sou evangélica, eu sou evangélico. Não, querido, você não tem que ser evangélico, você não tem que ser católico, você tem que ser de Cristo, você tem que ser igual a Jesus. As pessoas têm que olhar para você e ver a essência do Senhor Jesus na sua vida. Olhar para você e ver nos seus olhos ternura, olhar nos seus olhos e ver justiça, olhar nos seus olhos e ver misericórdia, olhar nos seus olhos e ver amor, olhar nos seus olhos e ver compaixão, olhar nos seus olhos e ver entrega, olhar nos seus olhos e ver dedicação a Deus. Que me importa ser evangélico, porque no dia que Jesus cantar o meu nome e eu tiver que me apresentar diante do trono, Ele não vai perguntar se eu era católico, evangélico ou espírita. Ele não vai olhar isso. Ele vai olhar se o meu nome está escrito no livro da vida. E somente Ele é digno de abrir o livro. E nós ficamos nessa, nos intitulando disso ou disso, ou daquilo. Eu coloquei um negócio aqui, amados. Eu estava escrevendo esse sermão. E o Espírito Santo falou claramente ao meu coração, me deu uma direção. Que hoje nós temos duas igrejas. Das que se dizem igrejas evangélicas. Nós temos dois tipos de igreja. O primeiro tipo da igreja é aquela que quer crescer para ser grande. A igreja que quer crescer para ser grande. O objetivo do líder, o objetivo da liderança da igreja é ser uma mega igreja, é construir grandes templos, é expandir a placa da sua igreja. Ela não está preocupada com o reino. Ela não está preocupada com as vidas que ali estão. Se aquelas vidas estão sendo edificadas em Jesus, ela quer crescer. Eu quero ser grande. E para isso ela investe, ela faz de tudo. E ela consegue adeptos. Ela consegue adeptos. Porque a liturgia dela, o discurso dela é um discurso, amados, que agrada ao povo. A igreja que não prega sobre arrependimento, a igreja que não prega sobre justiça divina, a igreja que não prega sobre inferno, a igreja que não prega sobre disciplina, essa igreja enche, amado. Porque o pastor está falando aquilo que o povo quer ouvir. Como disse Paulo a Timóteo, naqueles dias as pessoas sentirão comichões nos ouvidos. Você sabe o que significa isso? Quem já sentiu coceirinho no ouvido aí? Na sua casa, já sentiu coceirinho no ouvido? Aí você pega o cotonete, que gostoso, né? É isso que Paulo está dizendo. As pessoas sentirão coceira no ouvido, e quando elas coçarem, elas vão sentir alívio, elas vão sentir
há uma sensação boa, porque essa palavra que essas pessoas estão pregando para elas agrada aos ouvidos. É tempo da igreja voltar a falar sobre aquilo que Jesus ensinou: a céu, a inferno, a arrependimento. Amém? E o segundo tipo de igreja, querido, é a igreja para dentro. Esse relógio não ajuda, né? Esse relógio não convertido. E o outro tipo de igreja é a igreja para dentro. Eclésia, a igreja, nós fomos chamados por quê, querido? Para fora. O chamado de Jesus para nós é para fora. Mas há o segundo tipo de igreja, que é a igreja chamada para dentro. Ela é tão internalizada que ela não quer saber do que está acontecendo lá fora. O pau pode estar quebrando, o governo pegando fogo, é gente morrendo de fome, é enfermidade, mas ela não arreda o pé das suas cadeiras. Ô filha, obrigado. Glória a Deus. Obrigado, querido. Já ganhou o galardão de profeta. Aquele que dá um copo d'água ao profeta recebe galardão de profeta, diz a palavra. Então o segundo tipo de igreja é a igreja para dentro. É a igreja que está voltada para dentro. Ela não se preocupa em ganhar almas, ela não se preocupa em expandir o reino. Eu não estou falando de expandir a placa de logos, de Batista A, de Batista B, de Quadrão. Não. Eu estou falando de expandir quem? Querido, expandir o reino. Eu não preocupo em ganhar alma para a igreja Batista Logos. Se vier, glória a Deus. Eu preocupo em ganhar almas para Jesus, porque Jesus é o dono da igreja. Amém? E muitas igrejas se preocupam em ganhar membros para a sua igreja, adeptos para a sua igreja, aqueles que darão dízimo, aqueles que darão ofertas, mas elas não se preocupam com o essencial, que é a alma. Eu sei que nesse período muitas pessoas estão morrendo, nós perdemos amigos também, mas o pior de tudo é morrer sem Jesus. Amém? Dá um amém na sua casa. Ô irmão, dá um amém, não deixa eu sozinho aqui não, querido. Me ajuda aí. Mas ainda assim, dentro desses dois tipos de igreja, da igreja que quer crescer apenas para ser grande, para aumentar seus números, e da igreja que internaliza, tem um remanescente, amém? Dentro dessas igrejas tem um povo que ama Jesus e que entende a mensagem da cruz e quer que Jesus alcance almas, alcance vidas, alcance corações. Em Lucas 10, eu não vou ter tempo para ler, depois você lê, a partir do verso 25, Jesus apresenta uma parábola para um homem acerca do que ele precisaria para ganhar a vida eterna. E Jesus disse: ama o Senhor teu Deus, é o próximo como a ti mesmo. E eu já faço isso e tal. Aí ele pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus conta uma parábola que é conhecida como a parábola do bom samaritano. E Jesus fala que um sacerdote, um certo homem desceu numa estrada e ele foi assaltado, espancado, roubaram tudo que ele tinha e deixaram aquele homem caído. E descendo pelaquela estrada veio um sacerdote, e o sacerdote olhou para aquele homem e não fez nada. E Jesus continuou a história dizendo que depois veio um levita, passou por aquele homem, viu aquele homem e saiu de lado. E depois a parábola diz que veio um samaritano, olhou para aquele homem, colocou ele sobre o seu animal, levou na hospedaria, cuidou dele, pagou a hospedagem e ainda deu um dinheiro para o cara. Se esse cara ficar devendo mais, na volta eu pago. Aí Jesus pergunta para aquele homem: quem foi o mais próximo dele? Quem amou o próximo? Aí ele fala: o samaritano. Vai e faça o mesmo. Hoje nós não nos importamos com quem está perdido, amado. Pensa nisso. Muitas vezes a gente vê um morador de rua. Quem nunca desviou? Mente para mim não. Mente para mim não. Você pode mentir para mim, mas para o Espírito Santo ninguém mente. Eu já desviei, amado. Quem já teve coragem de pegar um morador de rua e colocar no carro? Eu nunca tive, para levar para o lugar e dar um banho, dar um prato de comida assim. É difícil. Mas é isso que Jesus está ensinando. A igreja de Jesus está desaprendendo a amar. Isso é muito sério. As pessoas estão perecendo nesses tempos, querido. As pessoas estão perecendo nesse tempo e nós estamos fechados.
Nós precisamos voltar a amar como Jesus amou, amém? Jesus tinha compaixão dos necessitados, querido. Jesus alimentava os famintos. Jesus chorou quando chegou no túmulo de Lázaro, querido, em ver o sofrimento das irmãs de Lázaro. Jesus sabia que ia ressuscitar ele daqui 10 minutos. Eu vou chegar aqui e vou ver as pessoas chorando. Você está chorando por quê? Eu vou ressuscitar. Levanta isso. Não, Jesus se compadece da dor do outro. Jesus estava ensinando para nós ali, como ele é 100% Deus e 100% homem, que ele se compadece da dor. E nós não, muitas vezes nós não nos compadecemos. As pessoas estão perecendo, muitas estão morrendo sem salvação, mas a gente não muda, cara. As igrejas estão fechadas, mas quando estávamos abertos, será que nós estávamos abertos para nós? E nós não tínhamos a empatia com quem estava fora? Quantas vezes você se dispôs a evangelizar alguém, a falar do amor de Jesus para alguém, a falar que Jesus salvou a sua vida? Jesus nos chamou de sal e luz. Eu quero terminar, querido, lendo um texto em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. A carta do anjo à igreja de Éfeso. Amém? Apocalipse capítulo 2. Vou ler rapidinho, tá? A partir do verso 2. Apocalipse capítulo 2, verso 2. Abre aí na sua casa. Apocalipse capítulo 2, verso 2. Louvado seja Deus. Jesus escrevendo para a igreja de Éfeso: conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei o que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você tenho, porém, isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Amém? Olha o que Jesus disse para a igreja de Éfeso: tenho contra você. É uma igreja bonita, galera. A igreja é legalzona, né, não? Trabalhadora, fazia tudo para Jesus, estava ali envolvida. Não gostava daquilo que era errado, não gostava das coisas más, mas Jesus repreende. Tenho contra você que você deixou o primeiro amor. Há duas especulações para esse texto: ou a igreja deixou de amar a Deus, como amava no princípio, ou ela deixou de amar ao próximo, como no princípio. Das duas maneiras, essa igreja estava em pecado, amém? E o que eu quero dizer: quem não ama a Deus, querido, nunca vai amar o próximo. E quem não ama o próximo, não aprendeu a amar a Deus. Era nisso que a igreja de Éfeso estava pecando. E será que nós não estamos igual a essa igreja hoje? Será que nós não somos uma igreja toda certinha, toda arrumada, com uma liturgia muito bonita, com as paredes bonitas, e eu falo nós e falo dos outros? Será que nós estamos todos organizados, com uma liturgia bonitinha, tudo arrumado, mas na nossa integridade com Deus? Será que nós amamos as pessoas? O mundo está perecendo, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão indo às sepulturas, jovens estão nas drogas. Não é só o Covid que mata, jovens estão nas cadeias. Será que nós estamos preocupando em salvar os perdidos, ou apenas em casar, ou apenas em juntar riqueza, ou apenas em formar, ou apenas em construir algo para nós? Mateus, no capítulo 25, eu vou encerrar aqui, querido, por causa desse horário abençoado. Amém? Mateus 25, a partir do verso 31, 46, marque aí para você ler. O título do capítulo começa sobre o julgamento das nações. E Jesus começa a separar as ovelhas dos bodes. E ele coloca as ovelhas do lado direito e os bodes do lado esquerdo. E ele fala: benditos de meu Pai, venham para cá. Quando eu tive fome, me deste de comer.
Quando eu tive frio, me vestiste. Quando estava preso, me visitaste. Quando isso, quando aquilo. E as pessoas falam: Senhor, Senhor, mas quando fizemos isso para o Senhor? E Ele fala: todas as vezes que vocês fazem isso para alguém que vocês amam, que vocês fazem como eu faço, como eu entreguei a minha vida, se vocês entregam o seu tempo, entregam o seu amor, vocês estão fazendo aquilo que me agrada. Mas o outro grupo, Jesus fala assim: ei, apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Senhor, Senhor. E Jesus fala o oposto: quando eu tive fome, você não me deu de comer. Quando eu tive frio, você não me cobriu. Quando eu estava nu, você não me vestiu. Eu estive preso, você não me visitaste. Querido, esse texto tem tudo a ver com a igreja de Éfeso. Nós precisamos, escute bem o que eu estou te falando, a voltar a ser a igreja verdadeira, amém? A igreja de Cristo, amado. Tem muitas denominações, mas só há uma igreja, pois somente um Senhor morreu por essa igreja, e Ele chama Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo. Não vamos ficar presos nas placas. Se tem gente longe da sua igreja, evangeliza, leva para outro lugar, mas evangeliza, salve uma alma, salve uma alma, porque um dia nós estaremos diante do Senhor, todos nós, e o Senhor vai querer ouvir das nossas bocas o que nós fizemos com os talentos que Ele nos deu, amém? Quantos aqui querem ser a igreja verdadeira, amém? Amém, Caleb? Amém? Vamos orar. Nós estamos num propósito de 30 dias de jejum e oração pelo país. Em nome de Jesus, ore aí na sua casa conosco. Se você puder dobrar os seus joelhos. Espero que essa mensagem fale ao seu coração. Espero que o Senhor continue falando ao seu coração. Porque o Senhor quer formar em mim, quer formar em você, quer formar em cada jovem aqui presente uma igreja verdadeira, uma igreja segundo o caráter de Jesus, amém? Dobre os seus joelhos, se você puder, ore conosco. Pai, eis-nos aqui, Senhor. Senhor, eu me coloco, Pai, na posição de arrependimento, Jesus. Senhor Jesus, eu sei o tanto que eu já errei na minha vida, e o tanto que eu luto todos os dias para andar em santidade, Pai. E eu peço perdão pelos meus pecados pessoais, Pai. Eu peço perdão pelos pecados da minha nação, Senhor. Eu peço perdão pelos pecados dos governantes, Senhor, daqueles homens que estão no poder, Pai, e poderiam estar cuidando do teu povo, daqueles que estão cuidando, poderiam estar cuidando das pessoas, Pai. Mas há sempre propósitos maiores para esses homens, Pai, do que as vidas dos mais necessitados, Deus. Pai, nos perdoe, Pai, pelas almas que têm perecido, Senhor, e nós não temos falado do Teu amor. Nos perdoe pelas almas que morreram, Pai, sem ouvir falar do nome de Jesus, sem nós estarmos acompanhando, levando o Teu Evangelho, Pai. Nos perdoe, Pai, pelas pessoas, Pai, que de alguma forma, Pai, está necessitado, e nós como igreja, Pai, não estamos atendendo, Senhor. Pai, mostre para nós essas pessoas que estão necessitadas, Pai, em todos os lugares do Brasil, Senhor, aonde tiver um povo do Senhor, Pai, que ali esteja, Pai, a direção do Senhor para atender o necessitado, atender o aflito, Pai. Oh Senhor, nós não queremos ter apenas comunhão, Pai, nos cultos, mas nós queremos cuidar uns dos outros, Pai. Senhor, nos dê sabedoria para cuidar, Pai, dos irmãos, das irmãs, Pai, daqueles que estão carentes, daqueles que estão depressivos, Pai. Deus, daqueles que estão necessitados, com falta de emprego, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Pai, nos perdoe por todos os anos que celebramos essa festa da carne, o carnaval, Senhor, essa festa que não agrada ao Senhor. Perdoe por todas as vezes, Pai, que políticos foram corruptos, Pai, roubaram, Pai, aquilo que era para o povo, Pai. Perdoe todas as vezes, Pai, que líderes religiosos, Pai, católicos, protestantes, Pai, da Umbanda, do Candomblé, Pai, do Espiritismo, Pai, fizeram atrocidades com pessoas inocentes, Pai, usaram, Pai, das suas posições, Pai, para lograr, Pai, algum benefício, Pai, seja monetário, sexual. Deus, nos perdoe, Pai. Senhor, sare a nossa nação, Pai. Oh Deus, nós oramos pedindo que o Senhor visite os leitos dos hospitais, Senhor.
Centenas de milhares de pessoas internadas nesse Brasil, Pai. Centenas e milhares de pessoas, Pai, necessitadas de uma intervenção do Senhor, Pai. Tem misericórdia, Pai. Oh Deus, nós rogamos a Ti, Senhor, libera uma palavra de cura sobre o Brasil. Pai, libera uma palavra de cura sobre este mundo, Pai. Em todos os lugares, em todas as nações, Pai, pessoas falecendo, pessoas perecendo, Senhor. Oh Deus, cessa essa praga sobre o mundo, Pai. Oh Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, cessa essa praga, Senhor. Oh Deus, todo o poder está nas Tuas mãos, Pai. Basta uma palavra Tua, Pai, para tudo voltar, Pai. Tudo voltar, Pai. Tudo voltar, mas não como era antes, Pai. Com a Tua igreja voltando a ser uma igreja verdadeira, Senhor. Nos desperte para o arrependimento, Senhor. Nos desperte para a pregação verdadeira, Senhor. Nos desperte para uma vida de oração, Senhor, uma vida de jejum, Pai. Deus, eu oro pelo Brasil, Pai. Esse caos que a nossa nação tem vivido, Pai. Esse caos político, esse caos social, Pai. Haja com justiça sobre a nossa nação, Senhor. Tire os impedimentos, Pai, para que essa nação prospere, Pai. Oh Deus, tantas pessoas na miséria, Senhor, milhões e milhões de desempregados, Pai. Oh Deus, a Tua palavra diz que nunca vi um justo mendigar o pão, Senhor. Ajude, Senhor. Oh Pai, nos leve ao centro da Tua vontade, Senhor. Nós oramos pelo Gildo, Pai, que está hospitalizado, Senhor. Tem misericórdia da vida do Teu filho, Pai. Sopra vida nos pulmões dele, Senhor. Sopra vida, Senhor. Tira toda infecção, Pai. Tira toda infecção, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Nós oramos por todas as famílias que estão enlutadas, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha estar, Pai, consolando, Pai, a família do irmão Lázaro, Deus, que perdeu esse homem tão maravilhoso, Senhor, temente ao Senhor, servo do Senhor, e de tantos outros brasileiros, Pai, que morreram vítima dessa enfermidade, Pai. Console as famílias, Pai. Nós dependemos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus apresentamos essa súplica ao Senhor. Em nome de Jesus apresentamos, Pai, essa oração, Pai, sincera ao Senhor. E que Teu nome seja todos os dias glorificado em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor, amém, querido? Aplauda ao Senhor, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus, que Deus te abençoe, amém? Que o amor de Deus eterno, Pai, que a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o Senhor te livre de todo mal, amém? Você tem uma excelente noite de sábado, um domingo maravilhoso. Amanhã às 18 horas, se conecta com a gente aí, que Deus está falando ao nosso coração, amém? Deus te abençoe, querido. Fica com Deus, amém.